música, notícia, um respiro no seu dia. Mesa para dois. 12h13. E esse assunto agora é super importante para você, mulher que está acompanhando a gente. E eu vou parar de falar mulher, né? Porque você também tem, assim como a gente, mulher, cuida da saúde do homem, os homens têm que cuidar da saúde da mulher também, ficando atento a isso. Então vamos lá, para vocês todos que conhecem uma mulher, ou então uma mulher que está assim, tá envelhecendo, ou teve filho recentemente. Enfim, são tantos fatores que acabam tendo aqueles escapes de urina. Esse é o nosso tema da coluna de hoje. Saúde da Mulher, com o Dr. Alexandre Brandão. Doutor Alexandre Brandão, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Prazer estar aqui com você hoje para a gente falar um pouquinho mais de saúde da mulher, mas saúde, né? Saúde da mulher, mas saúde, e é muito peculiar, né? Porque esse assunto de hoje, às vezes a gente é outra coisa, não sei, a gente tem umas manias, né, de não falar, de normalizar. Escape de urina é um que às vezes é tabu, que um conta para outra e tem vergonha e priva de ter uma vida com liberdade e segurança por uma coisa que tem tratamento, tem assim uma identificação do que é muito claro, mas a gente vai deixando por preguiça, porque são alguns momentos só e não cuida de um básico, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim de quais são os fatores que levam a esses escapes de urina para começar. Essa sua colocação inicial foi perfeita e eu acho que é muito importante, né? A gente falar sobre os problemas. E falando sobre fatores de risco da incontinência urinária, a gente tem que identificar assim, um pouquinho os tipos de incontinência urinária para cada um dos fatores. Vamos lá. Principais tipos de incontinência urinária. Incontinência urinária de esforço, que é basicamente quando a paciente tosse, espirra, pula, Dá uma gargalhada e escapa um pouquinho de urina. Esse é um tipo de incontinência. Ele está associado a fatores como idade, menopausa, baixa de hormônio, mas também parto normal, uso de fórceps e número de gravidezes. Isso não significa que a paciente não deve ter parto normal por conta do risco de incontinência urinária, tá? O parto normal ele é super indicado, ele é muito bom, eu sou super defensor do parto normal, mas é um fator de risco para isso, mas tem tratamento. Então a gente não precisa, né, evitar o parto normal por causa disso. Então esses são alguns fatores de risco relacionados à incontinência urinária de esforço. Tá. A gente tem um outro tipo de incontinência urinária que é muito comum, que a gente chama de bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa, ela é caracterizada pelos principais fatores são aumento da frequência miccional. É aquela paciente que toda hora vai ao banheiro. Só que aí ela vai e faz só um pouquinho. Aí dali meia hora vai de novo e faz só um pouquinho. E ela vai muitas vezes ao longo do dia fazendo pequenos volumes de urina. Porque ela não consegue segurar a urina até a bexiga encher. Outro sintoma, além do aumento da frequência normal durante o dia, tem que a gente chama de noctúria, que é o aumento da frequência miccional durante a noite. Nossa, ficar acordando para ir ao banheiro. Ficar acordando para ir ao banheiro. E aí eu coloco um sinal de alerta muito grande. É relativamente comum pacientes idosos acordarem para ir ao banheiro urinar. Só que uma vez, ok. 2, 3, 4, tá aumentado. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que é o seguinte: o idoso que acorda de noite, ele tem que ter um ambiente todo preparado para ele acordar e ir ao banheiro. O que é o ambiente preparado? Tem que ter iluminação, não pode ter tapete que pode escorregar, calçado jogado, se às vezes mora numa casa com criança, brinquedo de criança no meio do caminho, porque o idoso pode escorregar, né, pisar em alguma coisa dessas, cair e aí ter um trauma muito mais sério, muito maior. Então o ambiente também tem que ser preparado para um idoso que acorda à noite com muita frequência. Então, falando em bexiga hiperativa, os principais sintomas seriam aumento da frequência miccional durante o dia, a noctúria, né, que é durante a noite, e essa urgência. A urgência pode estar associada ou não à perda de urina. Às vezes a paciente ela tem a urgência, consegue chegar no banheiro, mas vez ou outra pode ter ainda algum escape. Então esses são os dois tipos principais de incontinência urinária. Tá, o desforço já ficou bem claro que são esses vários fatores que podem causar. Mas essa bexiga, o que causa isso? Então são situações em que a bexiga tem algum tipo de inflamação. E aí existem situações em que a gente entende
endometriose, causando uma inflamação na bexiga, leva a esses sintomas, tá? Muitas pacientes têm esses sintomas associados a algum tipo de alimentação. Então, na paciente que tem bexiga hiperativa, a gente fala para evitar consumo de álcool, consumo de refrigerante, frutas cítricas, industrializados, pimenta. É muito frequente ter essa associação. E tem paciente... Que louco, você nunca imaginava. Estômago, beleza, gastrite, sei lá, tem alguma outra, gastro, hemorroida, qualquer outra coisa, garganta que causa refluxo, mas na bexiga pode causar refrigerante, pimenta, industrializados, fruta cítrica. Que a gente absorve, mas elimina pela urina. E aí a bexiga fica mais inflamada, não consegue administrar substâncias. E aí precisa ir com mais frequência ao banheiro para urinar. Uau. E existem algumas condições em que não é muito claro qual é a causa, mas que aquela paciente tem. Mas todas elas a gente consegue ter um tratamento que melhora muito a qualidade de vida. Então, se a paciente tem sintomas, seja de bexiga hiperativa, seja de incontinência urinária de esforço, tem que procurar um especialista para tratar e ter uma resposta muito boa. Eu colocaria assim, existe a fisioterapia pélvica, que é indicada para bexiga hiperativa e para incontinência urinária de esforço. Ela é diferente para uma e para outra, mas ela traz resultados muito bons para os dois casos. Existem algumas situações em que a paciente precisa usar alguma medicação, no caso da bexiga hiperativa, e existem algumas indicações de cirurgia, no caso de incontinência urinária de esforço. Uau! Na fisioterapia, a primeira fisioterapia, né? Dependendo do grau. E depois pode chegar uma cirurgia tem correção, tem essa melhora. Para indicar a cirurgia na incontinência urinária de esforço, a gente tem que observar bem, assim, a condição da paciente e os sintomas que ela tem. Aí eu colocaria assim, pacientes muito idosas que perdem com força pequena, uma tosse leve, tudo, muitas vezes o tratamento vai ser a cirurgia. Agora, pacientes mais jovens, a fisioterapia tem uma resposta muito boa. Por quê? Essa paciente jovem tem uma musculatura mais forte, a gente consegue na fisioterapia trabalhar a musculatura do assoalho pélvico e ter uma melhora dos sintomas. E existem algumas pacientes que têm a perda só em situação de pressão abdominal muito intensa. Por exemplo, na academia, fazendo esforço muito intenso como exercícios como saltos repetidos, como às vezes em crossfit ou um agachamento, algo que é muita carga. A gente consegue algum fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico com a fisioterapia e a gente existe numa situação mais extrema o uso de um aparelho que se chama pessário, que é colocado na vagina, que ele comprime o canal da urina. E aí, ao comprimir o canal da urina, quando vem a prensa abdominal, não tem a perda de urina. Então, não é raro pacientes que perdem urina, por exemplo, fazendo academia, jump, crossfit, quando usam o pessário, param de perder urina. Quando a queixa ela é muito específica, mas assim... Mas esse equipamento, ele fica? Não, você coloca na hora que você vai pra academia. É assim, é uma situação mais específica, mas tem uma resposta muito legal. Olha que maravilha, assim, pra pessoa que não quer perder esse hábito. E Deus me livre, né? Melhor continuar tendo esse hábito do que parar de fazer uma atividade física, né? Que dá pra ver que a gente sabe quanto é importante pra nossa saúde como um todo, assim, pra evitar qualquer outro tipo de problema. Que interessante isso aí. Então, o básico é isso, né? Você tentar reconhecer que você é e procurar um especialista para te orientar nesses caminhos e ter qualidade de vida, né? Perfeito, então, aí vai a pessoa, começa a ter isso, aí para de ir no crossfit, aí para de fazer as coisas, para de sair de casa. Olha que qualidade de vida terrível que essa pessoa vai ter com uma coisa que é tratável, que a gente tem que começar e falar e faz diferença, né? Essa fisioterapia pélvica foi o que me ajudou muito no pós-parto, que eu tive exatamente isso, nas primeiras semanas pós-parto, esse escape de urina com isso. Espirrar, ia tossir, ia fazer qualquer coisa, escape de urina. Eu falei, não, gente, vamos lá, vamos trabalhar essa musculatura pélvica para voltar tudo para o lugar. E é impressionante como retorna mesmo, como tem uma resposta muito rápida e maravilhosa. Muito bom. E isso, assim, dá para fazer esse treinamento durante a gravidez, no pós-parto também. E aí... faltei essas aulas.
Mas é porque isso, infelizmente, é pouco falado, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no começo, né, da coluna. A gente tem que falar mais, a gente tem que, né, ligar o alerta. E se você conhece, né, alguém conhece uma paciente que tem algum sintoma, uma mulher que tem algum sintoma, e aí vale para os homens também, né? Se os homens conhecem a esposa, ou então, não, tá grávida, ou vale perguntar, ou vale tá perguntar fazendo terapia, pra mãe, tá a pensando, avó e tudo. Porque é algo que restringe muito a pessoa, né? Imagina uma pessoa que às vezes quer sair, quer ir para uma festa, quer alguma atividade fora de casa e ela se limita porque ela precisa ir ao banheiro toda hora. Ou deixa de fazer exercício físico com medo de perder na roupa. Algumas pacientes usam absorvente quando vão fazer atividade física, porque se perder um pouquinho de urina, o absorvente segura para não sujar a roupa. São situações assim que podem ser constrangedoras e tem tratamento. E essa situação faz a pessoa deixar de sair de casa. E deixar de sair de casa é algo que é importante para a nossa vida social, para a saúde mental. E aí é tratar a pessoa como um todo, igual a gente já falou antes, né? Tratar a paciente como um todo, aquela mulher como um todo, incluindo essa parte social também. Sensacional. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço.